A segunda-feira foi de folga dos jogadores, que se reapresentam na terça-feira, mas com desfalques. Bruno Mendes, por exemplo, já não deve mais frequentar o CT Parque Gigante. O jogador deverá se despedir nesta terça-feira dos atletas porque está rescindindo o seu contrato de empréstimo. Isso tudo devido ao desacerto entre Internacional e Corinthians para a permanência do jogador em Porto Alegre. Ainda essa semana, o Inter garante que ele viaja para São Paulo. Mano Menezes tem problemas para montar a equipe, mas na lateral esquerda ele garante que não irá improvisar. Rafael Trace, árbitro de vídeo da derrota contra a equipe do Botafogo, é afastado pela CBF. Esse é o Diário do Inter KTO de segunda-feira, 20 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu nesta segunda-feira no noticiário do Internacional. Segunda-feira de folga, os jogadores descansaram após a derrota para a equipe do Botafogo. Reapresentação estava marcada já para amanhã dessa terça-feira e uma reapresentação que deve apresentar algumas respostas para o técnico Mano Menezes. Dois jogadores serão observados com um cuidado maior. O Alan Patrick, meia, que saiu com desconforto muscular no intervalo da partida contra a equipe do Botafogo, e o Wanderson, que também saiu com desconforto muscular na coxa esquerda no primeiro tempo ainda da partida no estádio Beira-Rio. São dois desfalques que seriam muito impactantes no time de Mano, e por isso eles serão observados ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas atividades, para saber se possuem condições de entrar em campo, de ajudar o Internacional na partida de sexta contra a equipe do Coritiba. Ainda falando sobre o jogo contra o Coritiba, o Mano Menezes, que terá desfalques do Moisés na lateral esquerda, do Mercado na zaga, do David no setor do ataque, estes confirmados por suspensão, disse na entrevista coletiva pós-jogo que não deverá improvisar ninguém na lateral esquerda. Sem o Moisés, que está suspenso, e sem o René, que está machucado, ele deve optar entre Paulo Vitor e Tauan Lara. E aí eu faço um relato para vocês de treino, tá? O Paulo Vitor e o Tauan Lara, eles alternam os treinos. Às vezes um treina como zagueiro, às vezes o outro treina como lateral esquerdo. Eles vão trocando nas atividades. O grande ponto é que me parece que eles estão talvez no mesmo nível em treinamentos, tá? Na mesma hierarquia, mas o Mano vai escolher um dos dois para ser o titular na partida contra a equipe do Coritiba. Ele não colocou nenhum dos dois no banco de reservas. No jogo anterior ele colocou o Paulo Vitor, o que dá um indicativo de que o PV deverá ser o titular na partida da próxima sexta-feira. Uma das mudanças, e talvez a que mais desperta dúvida entre estes suspensos. Na vaga do Mercado entra o Moledo, na vaga do David deve entrar de fato o Alexandre Alemão. Outro ponto da reapresentação que será muito observado é a ausência ou presença do Bruno Mendes. O Bruno Mendes já não deve treinar a partir dessa terça-feira, tá? E aí eu vou passar aqui o que eu tenho de informação em relação a essa negociação, em relação à situação do Bruno Mendes, tá? O Bruno Mendes, o Inter não chegou a um acordo com o Corinthians, tá, pela compra do jogador. O presidente Alessandro Barcelos disse que o Inter fez a maior proposta por um jogador que o Inter fez nessa gestão. A proposta é de $2,5 milhões por 25% dos direitos econômicos do jogador. Na verdade, $2,5 milhões foi o que ofereceu. O Corinthians aceitou, só que cedeu 25% e o Inter queria mais. E aí que se deu toda a discussão. Em determinados momentos eu entendi, e eu não descarto ainda, que seja um recuo estratégico, que seja um blefe. Mas cada vez tudo se encaminha para que uma parte blefa, a outra blefe, e aí não tem jogo. Esquece, não tem jogo. Por quê? O Inter já está tratando, junto com o Corinthians, da rescisão contratual do empréstimo do jogador. É isso aí. William Thomas, diretor executivo de futebol do Internacional, me confirmou essa informação na noite desta segunda-feira. O presidente Alessandro Barcelos havia dito, depois da entrevista coletiva após derrota para o Botafogo, que o Bruno Mendes já voltaria essa semana para São Paulo, tá? E no dia de hoje se avançou na rescisão contratual do empréstimo.
vai se rescindir o contrato de empréstimo. Ele não deve treinar nessa terça-feira, se despede dos companheiros e viaja para São Paulo já para se apresentar ao Corinthians para voltar a treinar. Do lado de lá, o Corinthians diz que vai utilizar o Bruno Mendes e inclusive já vai inscrever o jogador na Copa Libertadores da América. Isso significa que está tudo fechado? Eu só acredito, repito, quando o Bruno Mendes estiver vestindo a camiseta do Corinthians. Por um fator básico, existe interesse das duas partes. Existe interesse do Corinthians em vender, existe interesse do Internacional em comprar. Uma negociação que foi muito desgastada, foi muito desgastante para as duas partes e que parece que não caminha para um final feliz. Ou para um final feliz, no caso, do ponto de vista da negociação. De qualquer maneira, este é o momento do negócio. Bruno Mendes está rescindindo o contrato de empréstimo com o Internacional e aí volta ainda esta semana para São Paulo. A não ser que existam reviravoltas nessa terça-feira. E a gente vai ficar de olho. Não é a tendência, de momento. Uma última, tá? A CBF anunciou que o Rafael Tracy, árbitro de vídeo da partida entre Internacional e Botafogo, está suspenso. Ele, inclusive, teve a escala trocada, porque ele seria o árbitro de vídeo de Palmeiras e São Paulo, ficou de fora e a CBF justificou a ausência do Rafael Tracy porque ele está sob avaliação técnica. Porque no entendimento da CBF ele errou na partida entre Botafogo e Internacional. E o lance mais polêmico é o do pênalti em cima... é o pênalti cometido pelo Felipe Sampaio com a expulsão. Outros lances ainda foram contestados. O gol anulado do Mercado, teve muita contestação em cima do árbitro de vídeo. Geladeirinha pro cara, ele foi afastado, o Rafael Tracy, que teve também uma atuação no árbitro de vídeo bastante polêmica, mas é a CBF também assumindo que o profissional errou na partida entre Botafogo e Internacional. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Nessa terça-feira tem um jogo bom para apostar. Série B do Campeonato Brasileiro. Chapecoense e CRB, tá? Vitória da Chapecoense 2.12, empate 2.9, vitória do CRB 3.75. Joga lá, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do primeiro depósito, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!